Olha para os lados, à direita, à esquerda, um pouquinho para trás. Olha para cada um dos irmãos aqui. Meu coração sangra. Meu coração sangra. Quantas ministrações no dia de hoje. Identidade, família, conquista do Japão e nações, devocional, mas tudo isso tem que resultar numa finalidade, num propósito: unidade, com excelência. Se não for por unidade, de nada vale. Por quê? Porque essa foi a razão porque Jesus Cristo veio ao mundo. Nos fazer um com Ele. Nos enxertar em seu corpo. E nós somos corpo de Cristo. E não existe corpos de Cristo. É um corpo. E meu coração sangra no desejo de Paulo: filhinhos, sofro dor como de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu quero ler um texto, tantos que existem acerca disso, e aí vocês vão assentar-se, e o Espírito Santo vai trabalhar em cada coração, para, em excelência, nos preservar unido em Cristo Jesus, que é o propósito de Deus. Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Espírito Santo, com tremor e temor estou aqui, esses dias, clamando ao Senhor, que nenhuma das tuas palavras deixe a minha boca de anunciar, e que também não anuncie nada que não venha de ti, mas que o Senhor, que trabalha em favor da unidade do corpo de Cristo, ministre aos nossos corações, para que Jesus Cristo receba a glória e o louvor para sempre. Amém e amém. Assente-se, amados. Que dia maravilhoso e que noite memorável. Reunidos aqui neste lugar, lideranças, homens e mulheres de Deus, que estão aqui por uma única finalidade: buscar a vontade do Senhor. É verdade isso?
buscar a vontade do Senhor. É verdade isso? Se você veio buscar a vontade do Senhor, veio no lugar certo para ouvir as coisas certas e já ouviu. Mas a vontade de Deus, Paulo também expressou esta vontade de Deus. Paulo também se preocupou com isso. E nós vamos discorrer em cima desses versículos. Todavia, para entender se esta é a vontade de Deus, convém nos lembrar a oração sacerdotal de Jesus Cristo em João capítulo 17, que orando diz: Pai, que sejam um, como nós somos um. E não é fácil ser um. Unidade exige sacrifício. Sem sacrifício não existe e nem existirá unidade. Vejamos. Deus criou-nos a sua imagem e a sua semelhança. Colocou o homem no jardim do Éden. Vontade de Deus, andar com o homem, ter comunhão, conversar, estar presente com ele. Mas onde a unidade foi quebrada? Quando houve um despertar de interesse em um homem ser igual a Deus. Dando ouvido a espírito enganador, que é claro, procedente de Satanás, só pode haver um engano, que ele é o pai da mentira. O coração, então, deixando-se enganar, perdeu o principal. Por isso que meu coração sangra. Porque eu olho para vocês e posso dizer com toda certeza, esta é a vontade de Deus, que sejamos um em Cristo Jesus. E olho para vocês e vejo que o Japão será conquistado se vivemos na unidade do Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Eu olho para vocês e vejo que esse mundo se tornará pequeno se permanecermos unidos, porque essa é a vontade de Deus. Mas, no entanto, Adão, ele deixou-se levar. Veio algo no seu coração, na sua mente, e ali entregou o que Deus deu ao homem, domínio sobre a terra, entregou a Satanás. E até hoje, o diabo trabalha para quebrar a unidade, para tirar a comunhão com o Senhor e uns com os outros. Trabalha incansavelmente, mas o plano de Deus é perfeito. A manifestação da graça de Deus é perfeita. O homem perdeu e o homem ganhou. O homem Adão perdeu, mas o homem Jesus ganhou. Mas não foi sem sacrifício. Foi no momento em que ele, no Getsêmani, em extrema agonia, ele suava e o seu suor, transformando em grandes gotas de sangue, oferecia-se em sacrifício. Fala para o seu irmão, a unidade requer sacrifício. Para permanecermos unidos, temos que liberar perdão. Para permanecermos unidos, temos que amar como Deus nos ama. Para permanecermos unidos, não podemos buscar o nosso próprio interesse. Para permanecermos unidos, temos que dizer constantemente em nossas orações e atitudes, não a minha, mas sim a tua vontade, meu Deus. O coração orgulhoso, o coração soberbo, ele não aceita isso. Não, ele sente-se ofendido facilmente. Ele guarda rancor, guarda mágoa. Ele facilmente se deixa levar por situações e circunstâncias. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um coração humilde está sempre disposto a perdoar e a buscar o caminho do Pai, que é o caminho que nos une a Ele. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade.
Quando Jesus ora ou faz esta oração, ele está demonstrando claramente a razão pela qual ele veio. Veio nos unir. E nessa unidade ele declara: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, não como queres, ou como pensa o que é o amor, mas como eu vos amei. Unidade. E quando nós vemos Jesus, assunto aos céus, deixar aqui na terra homens como eu e você, para seguir os seus passos, nós percebemos a preocupação de Paulo, o apóstolo, o enviado por Deus, aquele que ao escrever esses versículos, nos mostra a sua preocupação e nos mostra como podemos vencer toda a tentação, todas as astutas ciladas do diabo, toda a invenção maligna de nos desunir. Porque a união traz a força e a desunião enfraquece. É fácil, todos sabem disso. E aqui Paulo, ele está dizendo aqui, fazendo um apelo à unidade, e mostra que a unidade ela é divina e é cristã. A unidade com o Pai é vertical, ao ponto dele dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a horizontal, que é do corpo. Ninguém mais pôde exemplificar uma forma tão fácil de entender como sermos membros de um só corpo. Já parou para pensar que um corpo, se for esquartejado, cada parte que for separada morre? Já imaginou de que nós próprios não queremos separar membros do nosso corpo? Já imaginou para pensar que o corpo saudável, ele faz aquilo que lhe é dado como tarefa? E Paulo está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, quando nós vamos ver, que é claro, ele falando isso nos leva primeiro a ver no reino espiritual a triunidade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como os três são um, e quando falamos em Deus, falamos dos três. Ele também fala aqui que a unidade, ela é exemplificada no sacrifício. Como eu posso pensar em ser um com meu irmão se eu não oferecer-me primeiramente em sacrifício a Deus e depois me dispor a andar contigo? E nesse sacrifício, Paulo sempre se dispôs ao ponto de dizer: ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Só sacrifício. Mas assim como a unidade é do Espírito, é algo que não se realiza sem a nossa cooperação. A unidade do corpo de Cristo, a unidade cristã, requer a nossa cooperação. É isso que é gostoso. Mas é por isso que eu disse: meu coração sangra. Por que sangra? Porque todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, o arqui-inimigo que trabalha não pela unidade, mas pela desunidade, ele não se cansa, anda em derredor de cada um, e o que ele mais faz é investir para que isso aconteça. Mas nós estamos cobertos no sangue de Jesus, amém? Nós temos uma identidade com Cristo. Somos corpo de Cristo. E o Senhor ainda hoje intercede por nós. Então vejamos alguns aspectos da unidade. A igreja como corpo é uma unidade espiritual. Porque onde todos que nascemos de novo estamos unidos em Cristo. Então, se nós
nascemos de novo, estamos unidos em Cristo. É por isso que aí não há brasileiro, japonês, outros estrangeiros. Somos um só, como corpo de Cristo. E é por esta razão que uma das armas principais de Satanás, e das mais utilizadas contra a igreja, é a divisão e a desunião entre os cristãos. Mas se somos santos e fiéis a Deus, permaneceremos unidos. E venceremos unidos. Normalmente gostamos muito de estar com aqueles que gostam das mesmas coisas que nós. Não é assim? E aí então procura aproximar-se, procura estar junto, porque gosta da mesma coisa. Basta uma coisinha diferente, já parece que quer afastar-se. Ah, como eu gosto da Epístola aos Romanos, capítulo 14. Como eu amo aquele capítulo inteirinho que Paulo dedica, dizendo como nós devemos suportar os fracos ou os doentes na fé, ou considerarmos cada um são servos do Senhor, pertencem ao Senhor. Quem somos nós para julgar servo alheio? Não são nossos servos, mas são do Senhor. Como amo o capítulo 14. Ali Paulo está demonstrando de uma forma muito clara que tudo ele fez, tudo ele faz, tudo fará para permanecer a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Muitas das ocasiões valorizamos nossas habilidades e desvalorizamos a dos outros. Quando isso acontece, já começam a surgir as possibilidades, ao invés de ser a unidade, é a desunião. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para vocês. É por isso que a Missão Apoio como ministério olha para cada crente e fala assim, olha, você tem valor. Erga-te. Busque a vontade de Deus para a sua vida. E cada reunião de obreiro tem novas consagrações. Em cada oportunidade, novas igrejas. Não existe um ano em que algumas igrejas não são plantadas. Por quê? Porque há a valorização daqueles que buscam fazer a vontade de Deus, unidos em um só corpo, unidos em um só propósito. Então há uma procura, há uma busca. Mas como que o diabo trabalha para que isso não aconteça? Mas quando valorizamos as habilidades, damos as oportunidades. Quando valorizamos aquilo que Deus chama a cada um, as oportunidades surgem. Há colocação, consagração, envio. Porque valoriza-se. Sabe que a igreja, ela sempre cresceu mais, não foi no tempo dos intelectuais, dos grandes teólogos, mas no tempo dos leigos, que se entregaram inteiramente para cumprir a vontade de Deus. Aí mais a igreja cresceu, porque pertence ao Senhor. O corpo saudável é constituído por membros e órgãos que trabalham em harmonia. Quando estamos em harmonia, tudo se faz, tudo se alcança, tudo prospera. O objetivo e o alvo, como propósito de Deus, é alcançado. Harmonia. E quando há desarmonia? E quando há desavença? Diabo vencedor. Mas quando há harmonia, o corpo se fortalece, cresce, se empenha, trabalha. Se algo não está bem em algum órgão, isso provocará o quê? Uma má disposição em todo o corpo. Não é isso que acontece na igreja local? Não é isso que acontece no ministério? Não é isso que acontece no nosso corpo físico? No nosso corpo espiritual não é diferente. Mas quando há harmonia, eu vou lhe dizer, hein? E a idade vai chegando, e como vocês sabem, a idade vai chegando, parece que
O cansaço quer chegar, mas Deus seja louvado. Desde que nós chegamos sexta-feira, era quase 11 horas da noite, quando nós chegamos em casa, sábado as 2 reuniões, domingo 3 cultos, e essa semana foi tanto lugar, e eu louvo a Deus. E amanhã ainda vamos estar pregando, amanhã cedo, lá no acampamento em Ena. Oh, coisa boa, quando o corpo está disposto, quando todos os órgãos funcionam perfeitamente. Mas se não estivesse funcionando, esse corpo não ia fazer o que Deus chamou para fazer. E o corpo espiritual, que é a igreja, não consegue fazer o que Deus chama para fazer. Mas nós fomos chamados para ser saudável em Cristo Jesus. As minhas atitudes e desempenhos individuais refletirão o coletivo. Tudo quanto nós fazemos individualmente pode servir de bom exemplo ou de mau exemplo. Pode servir para animar ou para desanimar. Serve para alegrar ou para entristecer. Serve para atrair a seguir os passos ou então a alguém olhar e querer tomar distância. Então olha a importância sua, minha, nossa, dentro de um corpo que é o de Cristo. Perfeita harmonia, alegria de estarmos juntos, prazer de nos reunir e ouvir a mensagem de Deus, de orarmos. Vocês já perceberam uma coisa? No louvor, naquele momento de louvor, é um momento que parece que os céus se abrem e a glória de Deus vem e invade o lugar. Já se perguntou por quê? Eu já há muito tempo. É um momento em que todos estão concentrados a falar uma só linguagem. Um só pensamento. A unanimidade aí, ela concentra-se. Por quê? Porque estamos cantando o mesmo hino, estamos em adoração a Deus, falando a mesma linguagem, quando não é línguas estranhas, é línguas que ainda glorificam a Deus. Então estamos unidos, unanimidade. Quando você vê o livro de Atos, tanto que o céu se abalou, a terra estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo, é quando eles estavam unanimemente em oração, em um lugar cujos pensamentos, cujo coração estava ligado ao trono. Aleluia! Você está aqui ligado? Amém? Deixa Deus falar com você, porque hoje nós vamos na unidade com excelência. Todos os anos da nossa vida e do nosso ministério trabalhamos por isso. Não abrimos mão disso por uma única razão, não é porque nós queremos, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade revelada na palavra de Deus, a nossa unidade. E é por isso que o diabo luta tanto para quebrar a unidade. Mas nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós somos membro do seu corpo e ele é o cabeça. Em nenhum momento, jamais, ousaríamos fazer uma oração, senão Deus, faça-se a tua vontade. Cumpra-se ela aqui na terra como ela é feita no céu. Faça a tua vontade. Faz desse ministério, missão, apoio, tudo que o Senhor queira. Nada que nós queremos, mas tudo que o Senhor queira. Oh, coisa boa. É andar nessa segurança de que Deus é poderoso e é soberano para cumprir os seus propósitos e fazer a sua vontade. Porque somos um corpo. O meu relacionamento com os demais membros do corpo definirá a saúde dele. É natural. Estamos em bons relacionamentos? Há saúde. Quando não há uma boa ligação, alguma coisa, né? Quando sai fora do lugar, há dores. Traz sofrimento. Mas louvado seja o nome do Senhor. Unidade do corpo. Um só corpo. Unidade de espírito, porque é um só espírito. Não é difícil perceber quando a obra é do espírito ou da carne. É fácil. Veja as consequências. Veja os resultados.
Quando é do Espírito, o corpo se fortalece, o corpo é saudável, a glória é para Deus. Quando é da carne, o corpo sofre, o corpo padece, há entristecimento, começa a haver agonia, sofrimento em todas as áreas. Mas quando é do Espírito, glorificamos a Deus. Quando é do Espírito, a glória é para o Senhor, porque o Espírito trabalha pela unidade. Ele jamais vai trabalhar contra aquilo que Deus faz. Unidade. Não há como dissimular. É a obra do Espírito que garante a unidade. Eu vou trazer aqui um exemplo. Eu gosto demais dessa ilustração, demais. Eu gosto de falar dela, eu gosto de pensar nela. Porque o estar junto não significa estar unido. Não significa. Existem casais que estão juntos na mesma casa e estão desunidos. Nós tivemos um caso de alguém que passou pelo encontro com Deus, cujo pai, e com a filha moça, não é filha criança, filha moça, jovem, há mais de 7 anos, dentro de casa, não se conversavam. Dentro de casa. Pai e filha. Mas terminado o encontro em lágrimas, ele buscou a filha, pediu perdão e reateve a comunhão. Então eu gosto demais da ilustração que o Espírito Santo, também um dos símbolos, é fogo. Deus é fogo consumidor. Então você pega metais, pedaços dele, e coloca dentro de uma vasilha, e põe o mais junto possível, um em cima do outro, do lado do outro, procura aí, pôr mais perto possível. Estarão juntos, mas não unidos, enquanto estiverem frios, enquanto estiverem endurecidos. Mas submeta-os ao calor do fogo. Primeiro a frieza vai esquentar, aleluia, esquenta-nos, meu Deus, esquenta nossos corações. Os corações frios vão se esquentar. E na medida em que esquenta, quanto maior a intensidade do fogo, aí vem uma transformação. E a transformação do estado sólido para o estado líquido. Derrete o nosso coração, meu Deus! Derrete com o teu fogo, Espírito Santo. Aí quando o coração derretido, e sabe que o fogo, ele depura. O fogo, ele tira tudo aquilo que, às vezes, não dá liga. O fogo, na transformação em estado líquido, ele vai fazendo de uma forma que aquilo que estava junto passa a se tornar um só elemento, unindo-se. Faz isso, Espírito Santo. Venha o teu fogo, porque não queremos estar apenas juntos, mas queremos estar unidos. Eu gosto dessa ilustração. O fogo do Espírito, quanto mais nós buscá-lo. É por isso que, unânimes, quando perseguidos, os apóstolos e discípulos orando ao Senhor, eis que o lugar em que estavam tremeu e todos foram cheios desse fogo, o Espírito Santo. Ninguém pensava, se preocupava consigo, mas só com a vontade de Deus. Deus, nós queremos continuar pregando a Tua palavra. Queremos fazer aquilo pelo qual o Senhor nos salvou e nos deixa aqui. Queremos cumprir com a missão que o Senhor nos confiou. É esse fogo que nos impulsiona e nos levará. Então não é difícil perceber-se a obra do Espírito Santo. O resultado fala por si. Não há como dissimular. É a obra do Espírito que garante a unidade. São as obras da carne que geram divisão e partidarismo na igreja. Fácil, né? Ainda mais falando com obreiros, é fácil identificar isso, né? Partidarismo, separação, é só obra da carne.
Mas unidade é obra do Espírito Santo. Aleluia. Em terceiro lugar, eu gostei de separar aqui, a unidade de propósito. Então, se queremos falar de excelência na unidade, existe também a unidade de propósito. Quando se fala uma só esperança. Se eu perguntar para você, se você perguntar para o seu irmão ao seu lado, qual é a sua esperança? O propósito gera-nos esperança. Desde o momento em que Cristo nos salvou, a nossa esperança é o dia em que Ele nos arrebatará e nos levará para si. Essa é a esperança da igreja. Esse é o propósito pelo qual nós vivemos. Nós não vivemos para passar uns dias a mais, uns anos a mais aqui na terra. Eu não quero viver um segundo a mais. Eu peço tanto, Deus, olha, na hora que for, hein, por favor. Quer no ar, quer na terra, quer na água, leva embora. Não deixa essa coisa aqui não. Não vejo a hora. Mas, acima de tudo, é a esperança desse encontro glorioso com Ele. Esse é o propósito. Se nós vivemos para esse propósito, vivemos em unidade. E se vivemos em unidade, vivemos buscando a excelência na unidade. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Mas nós somos o que representamos Jesus Cristo aqui na terra. A única forma de representar Jesus aqui na terra, eu já falei, vou repetir, é que sejam um. Amando-vos uns aos outros, como eu vos amei aí, nisso o mundo vos conhecerá, que eu os enviei. É a única forma. Fora isso. Então, quando Deus nos chamou para a salvação, Ele nos tornou possível nosso futuro em Cristo. Aí é um propósito. Tem um futuro garantido. Como igreja, na unidade, nós temos, então, em Cristo Jesus. Eu quero só ler aqui em Efésios 1,18, que diz: peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Ei, Deus tremendo, Deus maravilhoso. A nossa bendita esperança é a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos ansiar coisa maior ou melhor do que essa. Ora vem, Senhor Jesus. Paulo, vivendo nessa esperança, vivendo para esse propósito, ele pôde dizer que se esperássemos Cristo apenas para esse mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então a unidade do corpo de Cristo vive em função dessa esperança. Para esse propósito, o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. O caminho para conservar a unidade do Espírito na igreja é olhar para as coisas que são de cima, não as que são terrenas. Já viu divisão de família? Não é quando pensa nas coisas que são de cima, é quando pensa nas coisas terrenas, posses, heranças. Matam-se e se deixam matar. Brigam, vão para a justiça. Pais, filhos, cônjuges, é impressionante, irmãos. Tudo porque o pensamento está nas coisas terrenas, naquilo que é de baixo. Porque quando pensamos nas que são de cima, desapego. Não estamos apegados a estas coisas. Nosso apego é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso propósito é viver na esperança do dia da sua glória, quando subiremos e estaremos com Ele para sempre. É diferente. É fácil identificar qual o propósito que vivemos, qual a esperança que nós temos, quando a boca fala do que o coração está cheio. É das coisas que é de Deus, dos céus, da eternidade, ou daquilo que é efêmero e passageiro aqui nessa vida. É a única coisa que causa divisão.
Tanto que, quando eu falo em divisão, é exatamente isso. Olha, vamos nos separar. Já viu? Quando você fala, vamos nos separar, olha, você vai num lugar no céu, para a esquerda, eu vou para a direita. Não é? Quando há um cônjuge que se separa, quando há uma sociedade que se separa, naquilo que eles falam é nas coisas relacionadas ao quê? Olha, vamos lá, vamos ver com Jesus, aí vamos ver com Jesus como é que vai ficar, tá? Nós vamos nos separar, mas vamos orar para que Ele nos mostre aí a divisão. Com Ele não tem divisão. Com Ele tem unidade. Com Ele tem assim, ó, te chamo para o arrependimento. Te chamo para uma nova vida. Aleluia. Te chamo para ser herdeiro e co-herdeiro. Não é com separação. Mas toda divisão aqui na terra, você já viu no que resulta. Né? Justamente sobre isso aí. Aleluia. Unidade de autoridade. Um só Senhor. Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Faz Ele a sua vontade e não a nossa. Nós somos dirigidos por Ele para a glória dEle. Acabou. É só assim. Então, nossas brigas por posição deixarão de existir e nosso sentimento de posse será extinto. Quando esse dia chegar, nada mais importará, exceto o viver para a glória de Jesus. O que mais pode importar? Você sabe quantos testemunhos já demos dos perigos eminentes que já passamos na vida? Inúmeros. No Brasil, na América, no Japão, em tantos lugares. Perigos miles. De apontar revólver, de atirar na minha direção, de encostar revólver na cabeça, de carro virar, de cair de moto. Cair assim de rolar na estrada. N coisas. De avião ficar pelo menos 7 horas. Pensa nisso. Eu já fiz, acho que uns 400 voos, foram um pouco. Eu andei contabilizando mais ou menos, falei, meu Deus, pega um avião aqui desse, pega outro lá. Mais de 400 voos. Mas pensa num que mais de 7 horas foi de turbulência. Só a graça. Foi justamente de Guarulhos para Lisboa. Foi um desses, uma certa noite. Porque sempre passa uma turbulência ali, mas aquele dia, 7 horas consecutivas. As asas pareciam que ia quebrar. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu sei que Satanás não está querendo que eu chegue lá, mas, Senhor, o importante é que eu pertenço a ti. Se eu quiser, eu chego, se não quiser, me leva. E louvado seja teu nome. Aí é só orando. O que ele vai fazer na vida? O que vai fazer? É só orando, dando glória a Deus e tendo essa tranquilidade, essa paz que excede todo o entendimento, essa confiança. O que você quer mais na vida? Se nós não vivemos para o propósito dele, vamos viver para quê? Para que viver? Segurar o quê? Ou estar seguro no quê? Se não for nele, com ele. Amanhã eu vou falar sobre um assunto, oh glória. Falei, diga aí, sobre o que é para falar aí. Eu fui lá no acampamento, falou, ó, está consumado, missão cumprida. Falei, deixa comigo. Ó, já veio na hora aqui dentro, falei, deixa comigo. Não tem nada. Aqui eu estou anotando porque é unidade com excelência, né? Mas lá é assim. Missão cumprida. Ó, está consumado, missão cumprida, deixa lá. É bom quando você vive a convicção de que tudo quanto veio às tuas mãos fazer, você fez. É gostoso, é prazeroso. E toda a nossa vida trabalhar pela unidade da igreja. Deus, o que depender de mim, eu trabalho pela unidade. O que depender de mim, nós vamos. Vocês já viram em algum momento eu me humilhar? A humilhação faz parte da nossa vida, do nosso viver. Já viu? O presbítero Lucas, lembra aquela situação lá no Brasil? Oh, coisa boa, hein? Hã? Eu vou abrir um parênteses aqui e contar para você uma experiência muito gostosa. Nós estávamos... Permite? Aleluia, se não permitiu. Olha só. Nós estávamos num evento, reunião de obreiros,
e congresso de jovem. E o presbítero Lucas estava lá encarregado de contactar, ver quantos vêm, quantos não vêm, quantos vêm, quantos não vêm, porque lá nós temos opção para até 280 pessoas dormirem. 280. Embora não estavam completos os quartos. Agora está, viu? Todos. Uns 230, mais ou menos. Não os quartos, mas eram camas, colchões, aquelas coisas todinhas. E foi, quantos vêm? Bom, estava dentro do padrão. Ok, está encarregado, faz. Quando chegaram, foram chegando gente que eu não sabia, foram chegando de madrugada. Ora, tivemos reunião com 466 pessoas. Natural que nem todos vieram para dormir, mas eram 3 horas da manhã lá na minha porta. Pastor, chegou gente, chegou mais um ônibus, não sei de onde, chegou mais 2 ônibus, não sei de onde. Falei, meu Deus, e agora? Não tem lugar. Falei, amanhã eu vejo isso. É isso. Vou ver lá 3 horas da manhã, ver o quê? Foi dormir gente na casa de oração. Eu falei, meu Deus, imagina o que pode haver de murmuração. Estava vindo, nós saímos de uma estrada, uma viagem longa, chegamos e não tinha lugar. Que desorganização que é essa? Não estou dizendo que falaram para mim. Eu que estava imaginando. Imagina os pensamentos dele. Sabe o que eu fiz? Fui dormir. Claro. 3 horas da manhã, na minha caminha, ao lado da minha esposa. Falei, amanhã é outro dia. Amanhã que ia começar a reunião, era o dia seguinte, falando, deixa lá. Agora, eu perdi, pastor, está certo. Aí uns dormiram na van, né? Outros no ônibus, outros se acomodaram, outros bateram na porta pedindo aí para dar oportunidade para mulheres com crianças, etc. Eu sei que se arrumaram lá. Amanheceu o dia. É bom demais trabalhar pela unidade. Porque o diabo está aproveitando ali, até na cabeça de um, na mente de outro, claro, né? Não preciso ser adivinho, que jamais vou ser. Eu não preciso ler pensamento, mas precisa ter discernimento. Falei, deixa lá. Peguei o microfone para início. Amados irmãos, eu sei que houve aí uma situação durante esta noite, essa madrugada, em que, por certo, não foi muito boa para você. Algo incômodo. Embora a responsabilidade do presbítero, né? Chamei ele, pôs do meu lado. Mas eu sou o pastor e sou o responsável e assumo essa responsabilidade. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, nós não estávamos informados de tudo isso para nos preparar, né, para aqueles que iam chegar de madrugada. Mas eu me ajoelhei e falei, eu peço perdão. Me perdoe, porque nós não podemos nem começar a reunião de obreiro, nem as coisas antes disso. Vocês me perdoam. Aí começamos a chorar. E ele chorava, eu chorava, nós chorávamos. Ele também, assim. Um choro de dentro da alma, choramos, mostramos a realidade. Foi algo incômodo. Mas o diabo olhou para aquilo e falou, deixa eu bater em retirado, que aqui não tem jeito. Aqui não tem soberba, não tem arrogância. Aqui trabalha-se pela unidade. Aqui não tem eu sou, aqui tem Cristo é. Ele é o Senhor. Houve uma falha, mas eu tenho responsabilidade. Agora não, viu? Agora está tudo preparadinho lá. Ó. Agora. Há muitas situações em que o diabo vai procurar armar para poder na cabeça de um, que ele vem sempre assim. Ele diz, se você permitir permanecer, desce para o coração, aí acabou. Mas se entrou aqui, você sacode que sai do outro lado, não. Sacode. Para isso que Deus te deu 2 ouvidos. Tenta, faz assim, ó. Ó. Não é à toa, não, que Deus deu. Não é para um falar de um lado, outro falar de outro. Quando eu entrar para um lado, sai por outro. Vai para lá, ó. É isso. Agora, coração é um só. Se descer, ai, ai, ai. Certo? Trabalhar pela unidade. Eu e você. Não sei se você vai poder repetir o que eu vou falar. Primeiro ouça. Eu e você somos responsáveis para fazer de tudo pela unidade da igreja. Agora vamos lá, ver. Se você quiser, você fala. Se você não quiser, o problema é seu. Eu e você somos responsáveis para fazer de
tudo pela unidade da igreja. Aleluia! O diabo tudo fará, mas ele não terá lugar se nós tivermos sentado nossos pensamentos e a glória for para Jesus Cristo. Humilhe-se. Peça, irmão, perdão. Oh, desculpe, não sei, não estava com a cabeça. Eu falei. Desculpa lá. Eu fiz. Você se sentiu ofendido? Pelo amor de Deus. Jamais foi essa a minha intenção, não. De forma nenhuma. Por favor. Vamos lá. Estamos juntos. Vamos andar junto. A única coisa que pode quebrar a unidade é o pecado. Porque a unidade que Deus quer com os seus, quando Ele fez Adão, foi para a unidade, para andar com Ele, estar com Ele, ter comunhão com Ele. E quando foi quebrada essa unidade? Quando Adão pecou. Mas mesmo assim, Deus, que nos ama com amor imensurável, manda seu Filho para se sacrificar, a fim de nos trazer novamente a essa unidade. Que Deus tremendo. Eu gosto de parentes, familiares, família, irmãos. Então eu vou abrir um outro parênteses. Eu, uma ocasião, ministrei, foi num congresso aí, não foi o Impacto, foi acho que antes do Impacto. Eu ministrei sobre Deus não quer criatura, Deus quer filhos. Você lembra? Quantos lembram aí? Os mais antigos estão lá. Eita! Não é? Marcou. Por quê? Porque antes que Deus fizesse o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez os seres angelicais. Criaturas. E essas criaturas, um deles, quando assumiu um poder, achou que tinha muito poder, querendo ser igual a Deus, ele se convenceu que era, e falou, vou até ocupar o lugar de Deus e até vou ficar mais alto que Ele. Você sabe da história. Criatura deu trabalho. Foi necessário, porque ele próprio quebrou a comunhão, Deus falou, vai. Na terra, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Comunhão, criatura. Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem o formou. Deus criou. Aí vai essa criatura e peca contra Deus. Perde novamente a comunhão. Aí vem Jesus, atrai para si uma multidão, e dessa multidão, ele determina alguns, ele percebe alguns que querem ele como mestre e os torna discípulos. E depois disso, passa uma noite inteira na revelação do Pai, qual desses discípulos seriam apóstolos, separa 12. Mesmo assim, quanto trabalho, misericórdia, criatura. Alguns desses ele até falou, já não vos chamarei de discípulos, e sim de amigos, ou de servo, desculpe, obrigado. Não de servo, mas sim de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, amigo sim, vou revelar. Passado isso, você sabe o que aconteceu. Quantos dele? Mas João capítulo 1, versículo 12 diz... O microfone está falando sozinho, que bate aqui, bate ali. Não é? O poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te chamou para ser filho. Corpo de Cristo. Cristo é filho unigênito. E nós, membros do seu corpo, filhos adotivos, mas membros de um só corpo. Filhos de Deus. Que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Filho. Mas aí nós vemos que a unidade também é a unidade de fé. É uma só fé. Aleluia. Esta fé está fundamentada em Cristo e em sua palavra. Nossas opiniões pessoais ou sentimentos que podem nos dividir
converge em Deus e em sua palavra. Qualquer coisa que eu e você, porventura, tiver algo que nos converge, opa, vamos para a palavra. Vamos converger para a palavra. Divergência em opiniões tem que ser resolvida em convergências pela palavra de Deus. Ali sim Ele nos une. Nos chama, nos aperfeiçoa, né? A fé não é um fim em si mesmo, e sim um meio para nos levar a alcançarmos um objetivo. Fé e esperança. A fé gera a esperança. A fé nos leva a alcançar um objetivo de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Pela fé nós andamos, pela fé nos tornamos membros do seu corpo, pela fé nos batizamos, pela fé nós cremos na sua palavra. Então não é um fim em si mesmo, mas é um meio de alcançarmos aquilo que nós cremos. E a unidade no batismo, um só batismo. Fomos imersos, colocados, mergulhados, na onde? No mesmo corpo. Isso é uma unidade. Esse batismo é o sinal físico e simbólico da nossa entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. Todos sabem, são obreiros, é o meio, né? Ou pelo batismo, ou recebimento de alguém que já é batizado, aí vem, mas como no corpo de Cristo é pelo batismo. É o momento de nós confessarmos publicamente que somos pecadores, estamos arrependidos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Ali. Morremos para nós e passamos a viver para Deus. Isso significa não é mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A vontade de Deus para a minha vida. Da mesma forma se dá quando somos recebidos ou nos tornamos membros de uma igreja, uma denominação, um ministério. Né? Somos recebidos. Aí levanta-se obreiro, consagra-se obreiro. Passamos a ser um só corpo ministerial e não muitos corpos em um ministério. Isso, se não entender, não muitos corpos em um ministério, mas um só ministério e todos no mesmo corpo, em Cristo. Unidade por excelência. Se a vontade de Deus é estarmos unidos, todo sentimento é impressionante, né? Como a única forma de Adão ter perdido aquela unidade com Deus foi por causa do pecado, em submissão, querer fazer a vontade própria, querer ser igual a Deus e etc, etc. Porque enquanto que não, estavam todos juntos. Deus andando com ele, falando com ele, em comunhão com ele. Agora, quando o Adão é confrontado, ele lança culpa na mulher. O que significa? Significa que às vezes nós procuramos, nós não, né? Alguns. Eu não, você não. Alguns procuram achar uma culpa, um culpado para haver a desunião. Já viu isso? Procurar argumentos, de alguma forma querem encontrar um argumento para haver uma separação. Já tratou de casais? Claro que sim, né? Mas o que é? Não é ele, não é ela, é ele. Espera lá. O que Deus quer para vocês? A pergunta é uma só. O que Deus quer? Agora não. Querem achar o culpado. É ele e ela e os dois acabam separando. A igreja, no corpo, ministerialmente, né? Deus permite seu próprio filho ser exposto à vergonha, humilhação e morte de cruz, para nos resgatar e trazer de novo a comunhão com Ele e uns com os outros. Então, o preço que Deus pagou. Esse é Deus único que quer relacionar-se conosco como um pai. Agora, quem quer destruir as famílias? Claro que é o diabo. Sempre lutou para destruir a família, sempre lutou para poder fazer separação. Nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos a unidade do corpo de Cristo. Então, se alguém quer a separação, alguém trabalha para desunir, é só ele, só o bichinho.
impor... Ah, tá. Eu vou trazer uma ilustração aqui, né? Imagine, estamos falando de ministério agora, tá? Imagine se alguém, por causa de dons e talentos, imagine, pai, estou vendo que você tem dom e talento, quero... Aí a Mitsubishi, ela tem uma filial que a coisa não está sendo bem gerenciada, mas olha em você uma pessoa qualificada para isso. Ah, dá um sorriso, né? Qualificada, gerente geral. Você que vai tomar conta lá e levantar aquela filial, porque a coisa não está indo bem. Vamos supor. E você com os dons e talentos, com empenho, e vai, um bom administrador, passa-se alguns anos, e logo cresce, e torna-se uma grande filial. Oh, coisa boa. Mas, de repente, vem no seu coração pensar o seguinte: ah, mas fui eu que fiz isso, eu que ralei, eu que trabalhei aqui, eu que levantei essa filial, eu que fiz isso. Agora chega para a Mitsubishi e fala: ó, isso aqui é minha agora. Não tem mais nada de filial da Mitsubishi, não. Você já viu uma história dessa? Claro que não, porque a justiça aqui da terra não permite. E você acha que a justiça divina, que é mais excelente, permitirá alguém ser levantado como obreiro, ser colocado como obreiro em uma igreja, em um lugar, e ficar ali, e de repente se achar porque é dom e talento que ele tem, agora não, agora eu vou fazer como eu quero, viver como eu quero, pensar como eu quero, e estou me desligando. Já pensou nisso? Eu nem penso. Eu passo logo adiante. Deus está vendo isso? O diabo está trabalhando para desunião, para quebrar a unidade. Eu não tenho nada a ver com isso, mas tudo é teu. Mas agora o Senhor permite isso. Permitiu no céu? Ele diz não. E lá no Jardim do Éden? Não. E aqui no Japão? Não. E no Brasil? Não. Então, é com o Senhor. Porque Deus ama a unidade. Deus ama a fidelidade. E não pode haver unidade sem fidelidade. Só para o seu irmão ficar aí, ó, com um olho bem arregalado e dar um sorriso, fala assim para ele, viu? Não pode haver unidade sem fidelidade. Pergunta para um casal. Você promete ser fiel até o fim, etc. Eu prometo, mas menos um dia no ano. O que é isso, meu? Um dia? É um dia. Vai dar unidade? Vai nada. É para lá. Esse pensamento maligno, não é? Ser fiel e um dia não? Que negócio de um dia não? A única coisa em que eu e você somos chamados para fazer é permanecer firmes e unidos no propósito em servir a Deus. Unidade com excelência requer sacrifício. Paulo tudo fez, nos ensinou a viver assim, porque se não vivemos pela unidade, nós não podemos dizer que somos membros do corpo de Cristo. A unidade, por excelência, fará com que esta nação possa conhecer a manifestação do poder e da glória de Deus. A unidade, por excelência, fará com que outros lá fora reconheçam quem é Jesus. Ele é o Senhor, único Deus e Salvador. Eu quero finalizar para nós orarmos, contando algo que me trouxe, o que eu posso dizer? Me feriu o coração. Não penso que o coração vai ferindo e morro. Eu não morrerei. Eu partirei.
Vai ferindo, uma hora a gente parte para estar com o Senhor. Fui lá no CREIA. Foi no início, quando estávamos ainda no primeiro ano, um ano e pouco. Eu não sei por que cargas de água, ou se não souber traduzir, não sei por que razão. Senão não vai traduzir, né? Carga de água, falou, está carregando água. Não sei por qual razão, o prefeito da cidade de Pedro de Toledo, com mais vereadores, secretários e etc., foi conhecer o CREIA, e nós estávamos ainda no início. E almoçou conosco lá. Né? Eu fui avisado que ele ia lá, foram uns 12. Falei, vem cá. E ali nós conversando, e ele chegou a dizer, inclusive ele é descendente de japonês, ele é Nisei. Aí ele estava dizendo que lá em Toledo, ele fez vários eventos, procurava em muito fazer eventos que, convidando os pastores, as igrejas para estarem participando daqueles eventos, não vinham, era um ou outro. E ele falou com muita tristeza. A igreja evangélica é muito fragmentada. Ai, que dor. É muito dividida. Ai, que dor. Cada um pensa em si, cada ministério, cada igreja pensa em si. Eu olhei bem para ele e falei, olha, para isso Deus nos trouxe para este lugar. Creia. Nós vamos trabalhar para haver comunhão, para haver um trabalho em que as igrejas venham a manifestar a glória de Deus e busquem fazer a vontade do Pai. Eu posso dizer que ano após ano, todos os anos, algumas vezes, temos feito eventos que várias denominações vão para lá, participam e só falam uma coisa, que lugar maravilhoso, que lugar gostoso, como é bom estar aqui. Eu falei, claro, porque é o lugar da comunhão com o Pai, é o lugar consagrado para vivermos em comunhão uns com os outros. É triste ouvir de um que não é crente dizer que a igreja evangélica é fragmentada. O corpo de Cristo não é fragmentado. O corpo de Cristo é único e indivisível. O corpo de Cristo é o que se levanta e marcha sobre a terra, proclamando Jesus Cristo é o Senhor, proclamando Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo nos levará para a sua glória. O corpo de Cristo, ele não se intimida diante de ameaças, diante de dificuldades, não se ensoberbece, mas humilha-se diante do Senhor, mas diante dos inimigos mostra-se forte, inabalável. Mostra que cremos no único Deus a quem nós servimos. Então, unidade. Jamais permita que, de alguma situação, você venha a perder a unidade. Pastor Akira sempre nos perguntava, pastor, como é que o senhor consegue trabalhar com a unidade, com tanta diversificação, tanta gente no Japão, no Brasil, tantas igrejas, em tantos lugares diferentes, no entanto, consegue ali trabalhar e há uma harmonia, como? Eu não sei. A não ser te dizer de que é a maior expressão do desejo desse coração e Deus é quem faz. Não vou baixar a guarda. Não vou abrir mão. Por uma única razão, por saber que esta é a vontade de Deus. Não é a manipulação de vidas, de obreiros. Nunca foi levantado um obreiro consagrado para ser manipulado. Se tiver alguém aqui que o diga. Nunca. Em nenhum momento. Mas é requerido de todos, quanto vem, integram-se ao ministério, trabalhar em unidade. O que for necessário ser feito para você se dirigir a um irmão, uma irmã, ao obreiro e falar, conta comigo, me perdoe, sou falho, tenho as minhas limitações, mas o meu desejo é cumprir com a vontade de Deus. É estar unido. É não trabalhar por divisão, mas sim por união. É viver para fazer a vontade do Senhor, o qual se deu a si mesmo, humilhando-se a si mesmo. Sacrificou-se
para me atrair para si. Então eu quero também me sacrificar para te atrair e juntos nos ligarmos em Jesus Cristo. Não abro mão. Perguntavam como? Está lá. Andando em unidade, como aqui, andando em unidade, até que Cristo venha e nos leve para a sua glória. Amém? Vamos ficar. Pai, muito obrigado. Se não fosse cada um dos que aqui estão, esse ministério não teria chegado onde chegou, Senhor. Mas cada um, inserido no corpo de Cristo, dentro da vontade do Senhor, tem cumprido com o seu papel, e sei que muitos irão além, muito além, estarão crescendo, voando, cumprindo com o teu propósito, até que Cristo venha. Então, nesse encerramento, agracia-nos, selando-nos com essa aliança no Calvário, com este sangue de Jesus Cristo, nos guardando, nos preservando para cumprirmos os teus propósitos. Nos ajude, meu Deus. Nós te amamos e não queremos errar. E se errarmos, nos corrija, Senhor. Queremos ser corrigidos, direcionados, orientados e cumprir, meu Deus, com a nossa missão. Para dizer, está consumado, missão cumprida, para a tua glória, para teu louvor, que cada um ao regressar ao seu lar, vá em paz, em segurança, na sua viagem, se alguém for dormir por aqui, que também descanse, com uma noite de sono restaurador. Nós oramos e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre, e dizemos, amém.